Olá pessoal, aqui é Marcos Camogal com mais uma videoaula da disciplina Preparo de Amostras para Análise Elementar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a decomposição assistida por radiação micro-ondas. Nós vimos nos slides anteriores, nas aulas anteriores, que independente do processo, se é por via úmida ou por via seca, a temperatura é um parâmetro fundamental. Por quê? Ele influencia diretamente nos parâmetros termodinâmicos e também na cinética da reação. Então, as decomposições, as extrações, são todas mais eficientes quando a gente tem a temperatura envolvida nesse processo. E uma das formas que a gente viu de proceder esse aquecimento é com o uso das radiações micro-ondas. Então, essa videoaula tem como intuito mostrar o que é a radiação micro-ondas e como ela funciona, como ela interage com a amostra. Para falar de qualquer técnica, é interessante a gente olhar para trás também, o histórico. Originalmente, a radiação micro-ondas ela foi deliberadamente criada para fins militares, principalmente para fins de comunicação. Eles, durante a Segunda Guerra Mundial, criaram-se uma antena que projetava a radiação micro-ondas como uma fonte de transmissão, né, de informações, de dados. Só que aí começaram a fazer algumas observações. Uma das torres que tinha uma antena direcionada, toda vez que um pássaro passava à frente dessa antena, ele caía morto. E foram observar que aquele pássaro estava cozido, literalmente cozido, por conta dessa radiação. E aí foram avaliar os fundamentos disso, né? Por que ocorria essa interação, né? E causava aí a morte dos pássaros que se projetavam à frente dessa radiação. Então, percebeu-se que existia uma interação direta da radiação micro-ondas com as moléculas de água. E como nós somos organismos aí repletos de água, essa interação era muito evidente que degradava as proteínas e causava aí a morte dos pássaros em si. Aproveitando-se então dessa propriedade, né, de interação da água, já na década de 40 e 50 já surgiram os primeiros fornos de micro-ondas, onde essa radiação foi explorada agora, sim, para fazer o cozimento de alimentos, para fazer o aquecimento rápido de produtos que tinham em sua constituição água. Já em 1975, já com a tecnologia consolidada no mercado consumidor, né, dos fornos de micro-ondas nos lares, surgiu o primeiro forno de micro-ondas com aplicação laboratorial, né? Não os fornos caseiros aplicados em laboratorial, mas sim fornos dedicados a essa aplicação. Os trabalhos nesse sentido sempre voltavam em substituição aos fornos convencionais, né, utilizando os fornos de micro-ondas. Mas o que é a radiação micro-ondas, né? O que é essa energia que produz todos esses fenômenos? Então, para a gente falar de radiações, a gente precisa olhar para o espectro eletromagnético e ver onde está posicionadas as radiações micro-ondas. Como o próprio nome já diz, ela está na região onde o comprimento de onda dela está na ordem de micrômetros. Ela não tem energia suficiente para causar deslocamento de elétrons da camada de valência, muito menos vibrações moleculares, mas sim apenas efeitos de rotação, vibração e rotação de polaridade. Então, quando a gente está observando as radiações micro-ondas, assim como qualquer outra radiação eletromagnética, a gente sempre tem que observar essas ondas sobre o efeito do campo elétrico e do campo magnético. No caso, as ondas micro-ondas elas possuem frequência de 2.450 MHz e o comprimento de onda é de 12,2 centímetros. Esse 2.450 MHz são liberados para uso civil, que seria o micro-ondas caseiro, os micro-ondas laboratoriais. Mas as outras faixas também são utilizadas para fins de medicina e para fins militares, né, fins estratégicos. Então, existem outras regiões, né, 915, 5.800, 22.125 MHz,
que também são utilizados aí para outras aplicações em si. Então, os conceitos para micro-ondas nada mais é do que os mesmos conceitos dados à radiação eletromagnética, onde nós temos comprimento de ondas definido, que vai de crista a crista, isso define um comprimento de onda. O campo magnético, ele oscila entre polos positivos e polos negativos, né? Fazendo então essa oscilação dos polos faz com que a gente tenha a agitação das moléculas, né? Onde geralmente moléculas dipolares tendem a vibrar conforme as cargas vão se oscilando. Essa oscilação das cargas é o que produz o aquecimento e que faz aí com que a gente tenha uma rápida evolução energética. Então, como que a radiação interage com a matéria? Bom, vamos dar uma olhada aqui na escala de energia. Começando lá de baixo na nossa tabela, a gente tem as radiações ultravioletas, né? Os comprimentos de ondas são menores que 200 nanômetros, ou ultravioleta próximo na ordem dos 300 nanômetros. Então, se a gente converter essa faixa de comprimento de onda para valores de energia, nós vemos que comprimento de ondas ali na faixa de menos de 200 nanômetros tem em torno de 598, 600 kJ por mol. Já quando a gente vai lá na região do micro-ondas, onde a gente tem ondas na faixa de 12 centímetros para frequência de 2.450 Hz, a gente vê que a energia é muito baixa, menos de uma unidade, 0,154 kJ/mol. Essa quantidade de energia ela é tão baixa que ela não tem como característica fazer nenhuma quebra de ligação química. Veja que até a ligação mais frágil, que une dois dióxidos de nitrogênio, que tem 54 kJ/mol, a radiação micro-ondas não seria suficiente para promover esse rompimento da ligação química. Já outras radiações, né, como a radiação ultravioleta, quebra aí várias ligações dessas que a gente tem. Então, apesar dela produzir o aquecimento, apesar dela ter esse efeito térmico, a radiação micro-ondas por si só não consegue quebrar as ligações químicas, não consegue romper as moléculas que estão presentes nas amostras em si. Bom, como que esses materiais, como a radiação micro-ondas e os materiais interagem em si? Todo mundo já operou, né? Já viu um micro-ondas sendo utilizado e sabe muito bem que alguns materiais esquentam e outros não, né? Por que isso acontece? Porque vários desses materiais, principalmente devido à sua cristalinidade ou rigidez, eles não interagem com a radiação micro-ondas e ela passa integralmente através desse material, né, sem que ele seja absorvido, sem que essa radiação interfira de qualquer forma na sua estrutura. Então, a esses materiais que não absorvem, a gente fala que eles são transparentes. Já outros, como os metais, né, eles têm a tendência a refletir a radiação micro-ondas, causando então o desvio desse feixe de radiação, direcionando ele para outra região. É o que acontece nas paredes do forno de micro-ondas. Então, quando você liga o magnetron, que é a fonte de radiação micro-ondas, ele insere um feixe de radiação micro-ondas dentro da cavidade do micro-ondas e, por efeitos de reflexão, essa radiação micro-ondas é distribuída em toda a cavidade. E o princípio mais interessante para a parte analítica são as absorções, né? Então, todo composto que são soluções de modo geral e tem polaridade tendem a interagir com a radiação micro-ondas, sofrendo então um processo de vibração, de agitação, né, dessas moléculas em si, e por consequência elas vão aquecer por questões de atrito molecular, por atrito dessas espécies com o solvente que a gente está envolvido ali. Lógico que de produto para produto, composto para composto, né, eles vão interagir de formas diferentes. Então a gente tem a água, que é um excelente absorvedor de radiação micro-ondas, mas, por exemplo, eu tenho solventes orgânicos que são praticamente transparentes a essa radiação. Bom,
O fundamento do aquecimento, né, que causa o aquecimento em si, basicamente são dois princípios: a migração iônica e a rotação de dipólos. Cada um desses fenômenos vão ser influenciados por características da própria amostra, como a viscosidade, a concentração desses íons na solução, né? Quanto que eu tenho de carga positiva e negativa, qual é a temperatura que se encontra essas soluções. Muitas vezes a mudança de temperatura muda a viscosidade dos produtos e aí a absorção da radiação muda durante o processo de aquecimento. O estado físico, né, se é um sólido, um líquido, um gás, eu posso ter o gás aquecido também, com todos esses princípios. Essa capacidade dos produtos absorverem a radiação, ela tem um nome específico que é chamado fator de dissipação. Esse fator ele deve ser considerado porque ele vai influenciar no poder de penetração dessa radiação. Quanto maior for a absorção da radiação, menos ele vai penetrar, né, no interior das amostras. Então, se eu tenho um frango, né, por exemplo, que tem um fator de dissipação elevado, o aquecimento só vai ficar superficial. O interior vai ser aquecido por condução térmica, como a parte externa vai sendo aquecida, ela faz a transferência de calor para a parte interna também. Bom, então o que seria migração iônica e rotação de dipolo? Aqui só para exemplificar o que seria a rotação de dipolo, a gente tem aqui a molécula de água representada, o grupo oxigênio pela bolinha vermelha e os hidrogênios em branco. E o nosso campo magnético gerado aqui pela radiação micro-ondas. Quando ela está posicionada, né, no vale entre os dois picos da radiação do comprimento de onda, o oxigênio fica posicionado nessa forma. Conforme a onda se projeta no espaço e ela ganha polos negativos, o polo positivo da água se direciona a essa atração eletrostática, fazendo um movimento então de giro dessa molécula de água. Então ela que estava posicionada originalmente com o oxigênio projetado para o comprimento de onda, agora ficou o hidrogênio. E conforme esse processo vai acontecendo, a molécula vai sofrendo transformações e giros até o ponto em que toda essa agitação vai causar um atrito suficiente para criar aquecimento. Lembrando que a gente está falando de 2.450 MHz, ou seja, 2,4 vezes 10 a nona mudanças de posição. Então ela vai ser muito frenético esse processo em si. Quando a gente está falando de íons em solução, né, ali a gente estava falando das moléculas polares. Então, toda molécula que tem polaridade vai sofrer influência do campo magnético, mas também os íons sofrem da mesma forma. Então, quando a gente está falando de migração iônica, também é algo similar. Quando a crista se encontra posicionada, né, vamos colocar assim, o polo positivo no quadrante superior, os íons de carga negativa tendem a migrar no sentido positivo, de carga oposto. Né? A mesma coisa acontece com o cátion, né, que vai migrar para o polo negativo em si. Conforme esse feixe vai se alternando, né, os íons tendem a ir para cima e para baixo em direção oposta aí aos polos em si, e esse movimento causa uma frição, também vai causar o aquecimento da solução, do solvente que ele está envolvido ali. Então veja que quando a gente está falando de aquecimento por radiação micro-ondas, a eficiência de absorção da radiação vai depender não somente do solvente que a gente está utilizando, mas também dos íons presentes nessa solução, das moléculas iônicas que estão presentes nessa solução. Então, quanto maior o número de íons presentes, maior vai ser o aquecimento promovido por essa radiação, né, que vai causar essas movimentações e migrações iônicas. Então, aqui só um resumo disso, a migração iônica e da rotação do dipolo. O aumento da concentração
dos íons eleva a temperatura. Por quê? Quanto mais íons eu tenho, maior vai ser a migração iônica e maior vai ser a fricção causada por esse processo. A frequência permitida para uso laboratorial é de 2450. Essa frequência de alinhamento e desalinhamento aí, chega a 4,9 vezes 10 a nona vez por segundo. É uma agitação extremamente elevada, é uma cinética bastante elevada que causa então esse processo de aquecimento. O tempo de relaxação, que é o tempo necessário para ordenar novamente a molécula e desordenar, considera 63% das moléculas em si. Então, quanto maior for o tempo de relaxação, menor vai ser a interação dessas moléculas. Quanto mais rápido ela volta, né, maior vai ser a frequência de aquecimento, porque você vai ter uma incidência de fricções cada vez maior. Então, esse processo todo ele acaba sendo influenciado pela temperatura e também pela viscosidade das soluções, né? Quanto mais rígido for essa estrutura, menor vai ser essa possibilidade de vibração. Bom, então quando a gente está falando, né, eu acho que dá para a gente visualizar agora, conhecendo os conceitos, o que afeta a radiação micro-ondas. Já a viscosidade a gente já discutiu. Imagine que eu tenho uma cadeia de polímeros que estão interagindo com solvente. Esse solvente não vai estar tão livre quanto as moléculas de água, por exemplo. Então, a capacidade dela girar e sofrer esses giros que causam o aquecimento é reduzida. A temperatura muda a viscosidade, por consequência, ele muda também essas propriedades de absorção. A polaridade, né, a gente viu aí que é fundamental que tenha cargas envolvidas para que esse processo ocorra. Por exemplo, se você pegar um solvente apolar e colocar no micro-ondas, ele é totalmente transparente, ele não tem interação nenhuma e não aquece. Então você pode pegar um solvente orgânico, colocar dentro num becker, colocar no micro-ondas, que ele não vai acontecer nada. A capacidade de aquecimento vai depender muito de algumas condições do forno de micro-ondas, como por exemplo o foco do feixe de radiação, consequentemente a posição dentro daquela câmara, a potência desse feixe incidido. Em geral, os fornos de micro-ondas caseiros têm em torno de 600 watts de potência. Os micro-ondas laboratoriais operam muitas vezes com 2 magnetrons de 600, então podendo chegar a 1.200 watts de potência. E a constante dielétrica, né? A constante dielétrica vai influenciar muito nessa capacidade do material absorver ou não essa radiação. E as características do íon, né, tem a ver com as cargas, com as concentrações. Quanto mais concentrado for, maior vai ser a migração iônica, por consequência, maior vai ser a capacidade de aquecimento em si. A valência dessas espécies também, né? Então a gente sabe quanto mais for a carga, né, divalente, trivalente e assim por diante, maior vai ser essa interação com os polos de cargas opostas, então maior vai ser essa migração, essa frequência e aquecimento. O tamanho, o raio iônico, também influencia. Quanto maior for o íon, menor é essa capacidade de migrar, né? Então ela vai ter aí diferentes índices de aquecimento de acordo com o raio iônico que a gente tem. E a mobilidade também aí tem a ver com a solubilidade desses compostos. Muitas vezes eu estou adicionando uma espécie na solução, mas ela não está na forma iônica muitas vezes, ela está na forma de um par iônico, né? Então a atividade iônica passa a influenciar aqui dentro desse processo. Então a capacidade de penetração, né, como eu já disse, ela leva em consideração a constante dielétrica, né, que é a capacidade da amostra em absorver essa radiação, e o fator de perda, que é a dispersão causada ali pela superfície daquele produto, a interação que a radiação vai ter com esse composto. Essa relação entre a constante dielétrica e o fator de perda é o conhecido como fator de dissipação. Quanto maior for o fator de dissipação, né, mais a radiação micro-ondas é absorvida pelos compostos.
Então, a gente precisa ter noção de qual é esse fator para poder saber se a minha amostra vai ser atingida ou não pela radiação micro-ondas. Isso é bem interessante quando a gente está trabalhando com elementos inorgânicos, né? Minerais, rochas, que será que esse pozinho de rocha que eu estou colocando dentro do forno de micro-ondas, ele vai interagir com a amostra ou não? Um fato muito curioso que aconteceu no grupo de participava, foi o preparo de amostras de grafite. O grafite é um excelente absorvedor de radiação micro-ondas. Ele é tão eficiente, tão bom, que ele chega a entrar em incandescência. E um fato que aconteceu durante o procedimento de preparo de amostra, que o grafite foi adicionado dentro de um frasco de quartzo e o operador adicionou o solvente, né, que era uma solução ácida, e deu uma leve agitada. O que aconteceu com esse grafite? Ele ficou posicionado nas paredes desse frasco. Usualmente, com amostras orgânicas, isso não seria problema nenhum. Mas nesse caso, como o grafite criou-se um anel de depósito na parede desse frasco, quando a radiação micro-ondas incidiu sobre esse material, aquele grafite depositado ali absorveu de forma muito rápida a radiação micro-ondas, ele entrou em incandescência e fundiu a parede do frasco, causando um rompimento, né? Então, veja como é importante a gente conhecer minimamente a nossa amostra para que esse tipo de acidente não ocorra. A mesma coisa acontece com frascos poliméricos, né? Então, às vezes, se essa partícula ela fica sobre a parede, né, depositada na parede do frasco de Teflon, do PFA, e a radiação micro-ondas incide sobre essa partícula, naquele ponto, né, especificamente na temperatura pode chegar na ordem de 1000 graus, e aí ela causa um ponto de ruptura, ela funde, né, o polímero exatamente ali e causa uma ruptura por um ponto de pressão, por exemplo, e podendo causar acidentes. Então, é muito importante que a gente conheça essas características e também, operacionalmente, né, essas partículas nunca devem estar grudadas na parede, sempre submersas no solvente que a gente está utilizando, né, seja ele uma solução ácida diluída ou um ácido concentrado. Por quê? Porque mesmo que ele superaqueça, o solvente vai fazer o controle, né, não permitindo que ocorra esses spots de superaquecimento. Aqui é um gráfico só para ilustrar a região em que o forno de micro-ondas convencional ele opera, né? Então veja que aqui a gente tem as diferenças entre o fator de perda e a constante de elétrica. Então, só destacando que quanto maior o fator de dissipação, menor é o fator de penetração. Isso é óbvio, né? Então, se a amostra absorve muito, vai penetrar pouco. Pensando agora em preparo de amostras, a gente já discutiu em aulas anteriores a importância da redução do tamanho de partícula. A gente viu que para fazer uma análise química estatisticamente eficiente, eu preciso reduzir o tamanho de partícula para adequar, né? Para eu não ter que pegar 10 gramas de amostra para minha análise química, eu tenho que reduzir o tamanho de partícula para poder trabalhar com massas na ordem de 1 grama, meio grama. E essa redução de amostra, ela também tem algumas outras vantagens quando a gente está falando principalmente da técnica de micro-ondas, que é a interação dessa radiação com essas partículas. Quando a gente tem partículas grandes, o fator de dissipação é extremamente elevado, né? Eu trago o exemplo do frango aqui. Então, a gente vai ter aquecimentos superficiais, né? O interior não vai ser atingido por conta da penetração dessa radiação não ser suficiente, né? Então, o aquecimento vai demorar mais porque a gente vai ter aquecimentos térmicos, não por conta da vibração iônica, né? Da movimentação iônica ou molecular, e sim por conta do aquecimento superficial. Então, nesse processo, a gente tem aí algumas limitações. Quando as partículas são pequenas
Isso tudo faz com que a radiação seja mais eficiente, a gente vai ter um aquecimento por completo da amostra, elas vão interagir de forma mais eficiente com o solvente que está ali, então elas vão ser decompostas mais rapidamente, e a partícula pequena permite que a radiação faça sua função e ela atravesse ainda, sobrando radiação para fazer uma maior distribuição e um maior efeito entre as amostras. Vejam que a redução, a moagem das amostras não tem função apenas estatística, mas também operacional. Aqui uma tabela que traz os fatores de dissipação de diferentes materiais. Vejam qual é o fator da água, 1570 vezes 10 a quarta. Né? É um fator bastante elevado, por isso que a água é aquecida de forma muito eficiente na radiação, pela radiação micro-ondas. Né? Já outros materiais, veja o quartzo, não tem quase nenhuma absorção, o teflon muito baixo também, né? Então não é à toa que os frascos preparo de amostra, que são normalmente utilizados para essa etapa de preparo de amostra, são feitos majoritariamente de quartzo ou teflon, né? O PFA ou TFM, que tem absorções baixíssimas da radiação micro-ondas. Então ele não aquece o frasco, aquece basicamente a nossa amostra. Alguns solventes orgânicos, né, que envolvem as diferentes constantes dielétricas, vejam que os mais apolares, né, praticamente não tem absorção nenhuma. Veja o hexano, né, o momento dipolar dele é praticamente nulo, menor que 0,1. Ele nem tem o fator de dissipação. Já alguns solventes polares, né, como metanol, etanol, eles têm fatores bem elevados, superiores até à água. O etileno glicol, por exemplo, olha, é 10.000, né, o fator de dissipação. Então, uma absorção da radiação micro-ondas bastante elevada. Então, dependendo do que você quer fazer, qual a temperatura que você quer atingir, você pode... e também, não só isso, né, a eficiência, a velocidade de aquecimento que você quer exercer nesse processo, você pode utilizar diferentes solventes, né, para realizar aí o seu processo de síntese química ou análise química. Por que a gente usa a radiação micro-ondas, né, então, para o preparo de amostras? Por que em vez de fazer o aquecimento convencional lá com resistores, né, eu uso a radiação micro-ondas? Essas são as vantagens que tornam o uso da radiação micro-ondas como uma técnica de preparo de amostra mais avançada, né? Qualquer equipamento hoje que é considerado estado da arte, a radiação micro-ondas vai estar envolvida nesse processo. Por quê? A gente tem maior velocidade de aquecimento. O aquecimento ele pode ser localizado dependendo do aparato instrumental que eu uso, né? Se for de quartzo, por exemplo, ele vai aquecer somente a amostra, né? Sem aquecer nem nada do ambiente. Então, um equipamento de bancada pequeno pode fazer essas funções. A gente pode fazer o uso de materiais poliméricos. Vocês viram lá que os teflons, por exemplo, não tem absorção quase nenhuma. Tá? A gente pode controlar de forma muito eficiente o aquecimento. Por quê? Eu consigo controlar o magnetron, que é o gerador de radiação micro-ondas, é como se fosse uma antena. E essa antena eu posso ligar e desligar ela da forma que eu quiser. Além do que eu posso modificar a potência dessa irradiação. Diferente dos micro-ondas caseiros, que o magnetron trabalha na operação on-off, né? Liga e desliga, para controlar o aquecimento ele fica ligando e desligando. Os fornos de micro-ondas laboratoriais, ele oscilam, né, de 0 de potência a 1.200 de potência. Então eu consigo controlar com muita eficiência os processos térmicos, o controle da temperatura. Bastando para isso ter um sensor que fica monitorando aí a temperatura das amostras. E
por ele permitir a passagem da radiação através desses frascos, né, do quartzo, do teflon, eu posso sim fazer procedimentos de preparo de amostra em sistemas fechados. Essa é a grande vantagem do micro-ondas, né? A gente poder fazer aquecimento em frascos poliméricos em sistemas fechados. Né? Imagina o seguinte, eu pego um frasco de polímero e quero esquentar isso numa estufa. Né? Eu quero que a solução dentro do frasco chegue a 300 graus. Quanto que eu tenho que colocar fora desse frasco para chegar na temperatura interna? Eu teria que aumentar a temperatura externa a muitos graus acima. E aí, muito provavelmente, você degradaria os frascos de polímero. Né? Já com a radiação micro-ondas isso não acontece, porque a radiação só aquece de dentro para fora. Então, como que é produzida a radiação micro-ondas? Né? A radiação micro-ondas ela é gerada através de um anteparo chamado magnetron. Né? Esse magnetron gera uma radiação na sua antena. E essa radiação ela é multidirecional, ela vai para todos os lados. Então é necessário que você tenha um direcionamento dessas ondas através de anteparos refletivos, que normalmente são conhecidos como guias de onda. Essas guias de ondas vão simplesmente direcionar a radiação micro-ondas de forma reflexiva para dentro da cavidade do micro-ondas. Né? Então, a radiação que está chegando nessa cavidade, ela vai ter, por mais distribuída que seja, ela vai ter regiões de máxima incidência. Por isso que os fornos de micro-ondas eles giram, né? Porque a radiação ela vai ficar somente numa determinada posição por conta desse arranjo do guia de ondas. E aí, então, para que a amostra seja totalmente exposta, em vez da radiação ficar se movendo, a amostra que gira em torno disso. Tá? Então, essa cavidade ela tem uma distribuição já meio que fixa e a amostra circula em torno dessa radiação para se distribuir totalmente. Um experimento bastante interessante de ser feito é fazer um mapeamento dessa radiação micro-ondas dentro da cavidade. Isso tem diversas formas de fazer, né? Colocando pequenos beckers dentro da cavidade e medir a temperatura posterior. Tem experimentos didáticos que você pode fazer com marshmallow, por exemplo, e ver qual daqueles que estão sendo superaquecidos, e tem várias outras formas da gente fazer isso. A potência pode variar de 600 a 1400 watts. Os fornos, como eu disse, né, os fornos laboratoriais aí trabalham com 1 ou 2 magnetrons. A potência ela pode ser controlada de forma on-off, né, como eu disse, né, ligando e desligando. Então, por exemplo, você quer reduzir a potência para 50%, quer dizer que ela vai ficar metade do tempo ligada e metade do tempo desligada. Se é 100%, ela vai ficar ligada o tempo todo. Já nos fornos laboratoriais, eu falei que a gente consegue controlar isso variando realmente essa escala, não ligando e desligando. A gente tem que avaliar muitas vezes a eficiência desse forno, né, calibrando a potência dele. Não só calibrando, mas monitorar a potência dele, porque esses magnetrons eles têm tempo de vida, eles acabam perdendo a potência de acordo com o tempo. Então, um procedimento que você usualmente demorava, 20 minutos para a abertura, pode ser que depois que a potência caia, você vai demorar mais tempo para que isso aconteça. Então, um dos procedimentos preconizados lá no EPA, no 3051, ele descreve para nós uma forma de fazer um monitoramento dessa potência. É um procedimento simples que a gente pode fazer em casa mesmo, tendo alguns equipamentos. É importante a gente fazer na prática para verificar, né, até mesmo para monitorar se o equipamento tá ok ou não. O que a gente faz? Eu pego 1 litro d'água, água purificada, destilada ou osmose reversa, seja qual for.
A temperatura tem que estar mais ou menos em torno de 23 graus Celsius, né? 25, 23. E eu meço a temperatura antes. Coloco essa água dentro do forno de micro-ondas e ligo ele por 2 minutos em diferentes potências, 100, 50 e 25, tá? Uma por vez, né? Então coloco 1 litro, ligo 2 minutos a 100%. Pego mais 1 litro, coloco mais 2 minutos a 50 e assim por diante, tá? E aí eu meço a temperatura no fim, né? Eu tenho a temperatura inicial e tenho a temperatura final. Faço isso com repetições e adiciono isso nessa fórmula que vai me dar a potência. N é um valor tabelado que está relativo ao número de mols da água, a capacidade de aquecimento da água, a massa que a gente utilizou nesse processo, aqui nesse caso 1 kg, e a diferença de temperatura que a gente tinha. T era a temperatura inicial dessa água que a gente vai atuar. Fazendo dessa forma, a gente tem então a fórmula reduzida aqui, que vai definir para nós qual é a potência do forno de micro-ondas. A partir desse valor de potência, eu posso fazer os ajustes necessários ao meu equipamento, né? E até mesmo monitorar se ele está perdendo eficiência ou não. Bom, a gente já viu que a radiação micro-ondas interage com os íons e com o solvente, produzindo o aquecimento. Mas a gente viu também em aulas anteriores que a eficiência da decomposição, a eficiência das oxidações do processo de preparo de amostra está relativa à temperatura. Quanto maior a temperatura, mais rápido, mais eficiente vai ser a decomposição das amostras, né? Então, quando a gente está falando em aquecimento de soluções, no caso aqui dos micro-ondas, o limitante da temperatura é o ponto de ebulição. Então a gente vai ter que fazer uso de alguns ácidos que são maiores para poder ter temperaturas maiores, né? Para poder chegar a temperaturas maiores. Mas como a gente tem a possibilidade de fazer um aquecimento em frascos fechados, a gente pode explorar uma outra propriedade, né, físico-química, que é a pressão para aumentar o ponto de ebulição. Então, um ácido nítrico, por exemplo, que tem um ponto de ebulição aproximadamente aí de 120 graus, a pressão atmosférica, né, a 1 atmosfera, se eu pressurizar, fechar isso em uma câmara e aumentar a pressão interna desse sistema, facilmente essa temperatura de ebulição pode chegar a 300 graus Celsius, né, com o mesmo ácido nítrico que é limitado a um sistema aberto a 120 graus. Então, para aumentar a eficiência de decomposição, consequentemente aumentar a temperatura do processo, uma das alternativas que é explorada na etapa de preparo de amostra é sim o uso de frascos fechados. Então a gente vai fazendo uma associação agora do processo, né? Então a gente viu lá que nos sistemas abertos eu tenho perdas para o ambiente por conta da volatilização para o ambiente. E aí então no processo de via seca mesmo inventou-se a combustão em frascos fechados, que reduziu a perda para o ambiente e permitiu que a gente fizesse a análise de compostos voláteis, por exemplo, nesses sistemas. No preparo de amostra por via úmida, se eu fizer a decomposição também em frascos abertos, a gente vai ter os mesmos problemas do via seca, no qual a gente pode ter perdas, contaminação, tudo para o ambiente. Então, eu posso explorar também essa via, né, de gestão por via úmida, agora também em frascos fechados. Só que aqui a gente tinha uma limitação também, né? Se eu fosse fazer normalmente, a gente utiliza ácidos. E você viu no caso da bomba de combustão, existia uma limitação, que a bomba era de aço inox. Então eu não podia usar soluções ácidas dentro daquela câmara, porque ela corroía.
Então agora, já no caso da radiação micro-ondas e a possibilidade de utilizar frascos poliméricos, isso aqui permite que a gente faça então a decomposição em frascos fechados, fazendo a digestão da amostra a temperaturas elevadas pelo simples fato do aumento da pressão. Fazendo uma analogia aqui, né, com o nosso dia a dia, a água em sistemas abertos ferve a 100 graus. Se você colocar ela dentro da panela de pressão, ela pode chegar a 140, 150 graus. Né? Pelo simples pressurização, né, daquele vapor, o ponto de ebulição aumenta e aí acelera o processo de cozimento. E é a mesma coisa que acontece aqui, né? Nesse caso agora, só num sistema de preparo de amostra em si. Bom, o que limita muitas vezes esses sistemas fechados é que para chegar a pressões elevadas e ter temperaturas elevadas, a gente vai ter que trabalhar com pressões extremamente altas, na ordem de 20, 30 bares. E isso é um risco bastante elevado que possa ocorrer explosões, que possam ocorrer acidentes bastante perigosos por conta disso, né? Literalmente a gente tem uma bomba em mãos, né? Eu tenho um material orgânico que vai gerando gás ali dentro e só vai aumentando a pressão. Então, basicamente, todo o desenvolvimento desses sistemas de preparo de amostra em frascos fechados foram voltados a processos de segurança. Então, a gente tem vários dispositivos que vão garantir que não ocorra esses acidentes. Então, alguns fabricantes, por exemplo, a Milestone, utiliza molas, né, de despressurização. Isso aqui é um anteparo rígido que ele se deforma de acordo com a pressão exercida sobre ele. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo o meu preparo de amostra, ele está sendo aquecido, está aumentando a pressão aqui dentro. Se por acaso, né, ocorre um aumento súbito de pressão, essa pressão interna vai forçar esse anel, que vai se deformar e ele vai abrir a tampa, né, momentaneamente, causando esse alívio de pressão. A pressão reduziu, esse anel vai forçar novamente ele para baixo, fechando o frasco. Então isso aqui evita que o equipamento, aquele frasco de decomposição exploda. Existem outros dispositivos também, por exemplo, aqui tem um buraquinho e a gente usa um selo de ruptura. Né? Os equipamentos da Antonparo utilizam dessa estratégia. Esse selo de ruptura é uma membrana que tem características bem definidas, que de acordo com o aumento de pressão ela se rompe e alivia a pressão. Nesse caso, quando ela rompe, não tem o que fazer, né? Você perdeu essa amostra. Nesse caso, ele fecha novamente, né? Ele abre e fecha. Às vezes você nem percebe que isso aconteceu. Isso tudo é para evitar que ocorram explosões. E quando a gente está comparando, né, os fornos de micro-ondas caseiros para os fornos laboratoriais, a diferença dos preços, né, além da tecnologia de controle da temperatura, dos sensores em si, a tecnologia desses fornos está voltada à segurança do operador. Então, muito do custo, né, envolvido nesse processo todo é por conta da segurança do operador. E isso aqui não é dispensável, pessoal. É importantíssimo que a gente tenha esses anteparos de segurança. Né? Não vá colocar um frasco fechado sem nenhum tipo de dispositivo no forno de micro-ondas, que com certeza você vai causar uma explosão. E ela pode ser bastante severa, né? Existe aí relatos de explosão que destrói o equipamento literalmente. Quando a gente então passa agora a pressurizar o frasco e fazer a decomposição em alta temperatura, a gente tem várias vantagens, né, que já foram discutidas nas aulas anteriores. Eu tenho uma maior eficiência de dissolução, ela vai ser mais rápida por causa da maior temperatura. Eu tenho como ele está em frasco fechado, eu não vou perder os elementos de interesse, nem vou contaminar de fora para dentro, tá?
Como o aquecimento é bastante localizado e você não tem perdas de solvente por evaporação, você vai gastar poucos mililitros de ácidos, de reagentes, para fazer a decomposição da amostra. Então, com 5 mililitros, por exemplo, você consegue decompor a amostra, que em um sistema aberto você teria que usar aí 30, 40 mililitros por conta da evaporação. Tem algumas limitações. A primeira delas é que eu não consigo colocar muita massa de amostra, porque esses frascos são limitados em termos de pressão. Se eu colocar uma massa muito grande, a pressão exercida internamente nesses frascos vão ser ultrapassadas e aí os dispositivos de segurança vão ser acionados. Tá? Então não dá para fazer. E o risco, ocorre o risco de explosões, principalmente quando a gente não conhece muito bem a nossa amostra. Então, vejam o problema que pode acontecer naquele exemplo que eu dei da partícula que absorve a radiação micro-ondas ficar aderida à parede do frasco. Imagina que você tem um frasco com 20 bar de pressão e essa partícula que ficou grudada na parede cria um buraco, vamos dizer assim, na parede. Essa pressão que foi projetada para ser distribuída em todo o frasco, agora com um ponto de falha, pode ter certeza que vai causar um acidente bastante severo ali. Ela vai fugir a pressão por esse orifício causado aí pelo superaquecimento. Mas isso a gente vai discutir um pouco mais quando falar das aplicações de fornos micro-ondas. Aqui algumas referências para que vocês possam dar uma olhada. Esses 2 livros tem na biblioteca do Sena. Quem tiver por aqui pode consultá-los. Tá certo? Pessoal, ficamos por aqui. Um grande abraço. Tchau.